Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E essa dinâmica, né, que variáveis ambientais que estão fora do nosso controle, elas trouxeram para o mundo, né? E aí eu vejo que nós temos aí dois lados que isso impactou as empresas. Teve empresas que viu tudo isso começando esse movimento e que não acreditaram que isso ia acontecer, que simplesmente não, vai passar, não sei o quê, as coisas vão voltar como eram antes. E teve empresas que aprenderam com isso e tiveram que mudar. Elas mudaram, elas anteciparam esse processo de mudança, ou pegaram a fase inicial dessa mudança. Sim. E aí essas empresas foram beneficiadas. Por exemplo, quando os negócios locais foram diretamente impactados, que começou o fechamento na pandemia pelos primeiros 15 dias, cara, era fato que não ia ser só 15 dias. Só que teve uma galera que ficou, cara, ali viajando na maionese, entendeu? Sim. E aí, não conseguiu depois se ajustar. Enquanto teve gente que rapidamente fez a coisa acontecer, e aí, consequentemente, ele transformou o negócio dele, entendeu? Aí depois ele percebeu que o negócio dele poderia ser diferente e até poderia ser privilegiado ainda com tudo de ruim que aconteceu na pandemia, mas do ponto de vista de negócio, né, poderia ser privilegiado por tudo que aconteceu em relação a essa mudança Sim. de aceleração digital. Então, todo negócio, todo acontecimento, toda situação que acontece que envolve o empreendedorismo, você tem a vertente do positivo e do negativo. Você pode escolher entre chorar ou vender lenço. Aí você precisa entender o que jogo que você vai jogar. E às vezes o que acontece é que o empreendedor, ele só consegue enxergar o lado negativo das coisas. E ele não consegue ver as oportunidades. Ou ele está preso numa bolha que ele nunca olhou para fora, que não ajuda ele, por exemplo, a pegar e evoluir. E, consequentemente, o negócio dele é diretamente impactado. Olha o que aconteceu. Em janeiro, lembra que eu falei que eu fui lá para o Vale do Silício? Tal? Isso foi em janeiro de 2020. Olha. Final de janeiro de 2020, primeira semana de fevereiro. Então, ou seja, um mês depois, as coisas fecharam no Brasil. E eu estava lá no Vale do Silício fazendo o curso. E a empresa que eu fiz o curso tinha unidade na China. E aí, como a China tinha fechado, 2 pessoas da China tinham viajado para o Vale para ajudar o pessoal do Vale lá. E aí eu conversei com eles. Como é que tá a China? Não, cara, fechou tudo lá, não sei o que, tal, não sei o que, tal, papá. E eles deram um retrospecto do que iria acontecer e tal, baseado no que tinha acontecido na China, entendeu? Porque eles deram um relato, Sim. um relato vívido, né, do que aconteceu, até porque a China também, as informações são meio obscuras, né? Você nunca sabe o que é, o que não é e tal. Mas eles falaram exatamente o que aconteceu, os negócios, tal. Tanto que eles foram para os Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, os Estados Unidos começou a fechar logo em seguida. Aí eu falei, opa, veio ali, Estados Unidos, vai chegar no Brasil, a hora que fechar no Brasil, a hora que começou a fechar no Brasil, o que aconteceu? Eu reuni os sócios, e aí eu peguei e falei a real. Eu falei, cara, vai acontecer assim, 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 a gente vai fazer assim, assim, nós vamos fazer um trabalho de proteção assim, assim, para proteger caixa, para isso, para aquilo e tal. Foda. E teve gente que achou que estava sendo um pouco exagerado. Sim. Só que a gente retraiu muito rapidamente, e aí ficamos fazendo análise de cenário. Primeira coisa que eu fui fazer é rodar uma pesquisa com os meus clientes para entender quais foram as verticais de negócios que foram impactadas e quais foram as verticais que foram impactadas negativamente e positivamente. Não aconteceu nada. Então, eu rodei isso aí abril para maio, ou seja, estava já 2 meses ali parado, não aconteceu nada. Para mim foi melhor, para mim cresceu, para mim evoluiu e tudo mais. Nós fizemos uma análise na nossa carteira. E aí nós pegamos os números dos clientes e começamos a analisar quedas de faturamento e aumento de faturamento por verticais de negócio. E aí nós traçamos um cenário baseado no que aconteceu nos meses anteriores. Pegamos 3 meses antes de começar a pandemia e os primeiros meses da pandemia fizemos um comparativo e depois repetimos esse comparativo nos outros 2 meses em seguida.
Com base nesse cenário, nós traçamos uma estratégia para onde o dinheiro estava indo. E aí nós definimos estrategicamente quais seriam as atividades que nós iríamos desacelerar a busca no marketing para essas atividades e quais foram as atividades que nós iríamos focar mais. Caralho, genial isso. Aí o que aconteceu? Nós tivemos uma curva que foi assim. Janeiro tinha sido o melhor mês de toda a nossa história em aquisição. Aí fevereiro foi menos que janeiro, março caiu, abril despencou. Aí maio cresceu, junho cresceu, julho foi o melhor mês de toda a nossa história. Aí o que a gente fez? Cara, quando pisou o pé no acelerador, eu tinha mandado uma galera, inclusive, para casa e tal. Pisou o pé no acelerador, nós pisamos mesmo. E aí nós arregaçamos de conseguir trazer resultado. E aí, o que era para ser um ano ruim, né, por conta de tudo que aconteceu, acabou virando como sendo, até então, o melhor ano, que vai ser superado por esse ano aqui. Então, o que fica de aprendizado? Hoje, o empreendedor ele tem uma arma que é a informação. Dados. Mas a informação tratada, né? Então, ou seja, não é dados aleatórios, né? Dados confiáveis, dados que efetivamente ele possa colher também, né? Porque tem dados disponíveis e dados que você pode colher e tudo mais. Como você colhe? Cara, você pode colher desde pesquisa informal, desde bater um papo com o seu cliente, desde, entendeu? Verdade. Troca de dados o tempo todo. E aí você vai juntando essas informações e isso vai te dando parâmetros de tomada de decisão. Aí entra o aspecto que faz a diferença. Informação por informação é apenas uma informação se você não fizer nada com ela. Dados são dados, se você não usar ele, são apenas dados. Agora, o fator da inteligência está em você saber utilizar esses dados. Aí entra a preparação estratégica. No momento como esse, toda aquela bagagem que você estuda, que você lê, que você, entendeu? Que você se dedica acima da média, faz sentido porque você tem a oportunidade de pegar e colocar em prática. E aí você tem que arriscar. Então, ou seja, foi o momento que eu comecei na minha função a arriscar, obviamente com a ajuda de outras pessoas, para poder arriscar para as coisas realmente... E as peças se encaixaram. Então o empreendedor ele precisa ter isso, entendeu? Ele precisa saber o momento que ele dá aquela pisada no freio e o momento que ele tem que acelerar. E o momento que ele tem que pisar fundo, entendeu? Porque se você não pisar fundo no momento que você tem que pisar fundo, é o problema do timing. Você perde o timing do negócio. E aquela oportunidade não vai passar mais na sua frente, porque aquela janela se fecha, entendeu? Porque o tempo não para. Então a janela se fecha e, consequentemente, você perdeu aquela oportunidade. Então aquele cliente que você não pegou, você não vai pegar no mês seguinte, porque já passou. Aquela oportunidade passou na sua frente. Né? Então, e aí, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa não consegue aproveitar essas oportunidades. E aí eu vi que aconteceu claramente isso. O despreparo empreendedor que teve numa galera dentro dos mercados, de modo geral, sobretudo mercados tradicionais, que foi a galera não soube lidar com tudo isso. É claro que foi totalmente impensável o que aconteceu, mas isso aconteceu com todo mundo passou. Só que teve gente que conseguiu minimamente superar, né, se segurar para poder passar essa fase e estar bem hoje, e muita gente fechou porque já estava ali na beira, o negócio já estava ruim e aquilo foi só um empurrão para ele poder. E muita gente perdeu oportunidades porque não soube enxergar o que o mercado estava dizendo. Ou seja, não fez uma leitura de cenário. E aí, consequentemente, perdeu oportunidades. Cara, hoje... Cara, e que aula. Isso foi muito foda.